Fala galera, boa noite, estamos todos mais uma vez aqui juntos para mais um momento incrível com série nova rolando hoje. Então cara, eu queria que você começasse a partir de agora já aumentar suas expectativas, porque o bagulho vai ser louco hoje, vai ser demais, vai ser tremendo e cara, você não pode desconectar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Primeira coisa, minimiza tudo aquilo que tira a tua atenção na tua máquina, no teu celular, silencia os grupos do WhatsApp, fica ligado somente nessa live, que hoje tem série nova, né? Série muito louca, então você precisa estar ligado em tudo que a gente for falar, em tudo que a gente for trocar ideia aqui hoje. E para começar já com estilo, para começar um negócio já balançando todas as estruturas, eu vou te convidar para você fechar os seus olhos e a gente ter um momento de oração aqui e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso e essa noite que tá apenas começando para nós aqui e vai ser muito louca, vai ser da hora demais. Feche seus olhos, Senhor, te agradecemos, Jesus, por este momento tão incrível que o Senhor preparou para nós aqui. Que o Senhor possa abençoar essa live, o Senhor possa abençoar tudo que for feito aqui essa noite, Senhor, porque tudo é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que seja um momento incrível, Pai, e que nossas vidas sejam marcadas pelo teu Espírito, Senhor, pois nós somos guerreiros, ó Senhor, e estamos aqui neste mundo para guerrear, Pai, e trazer, Senhor Jesus, almas para o teu reino. Fica conosco em nome de Jesus. E eu já quero começar também fazendo uma pergunta para você. Em quem você se baseia? No que você tem se baseado ultimamente? Conseguiu responder? Não? Não conseguiu? Tá bom. Vou te explicar em forma de música, em forma de canção. Então fica ligado em tudo que a gente for fazer aqui. Curte com a gente. Essa música é de um cara chamado Salomão do Reggae. Eu tenho certeza que muitas vezes você já deve ter ouvido esse cara por aí. E cara, é muito louco, é fantástico. Você precisa ouvir esse cara. É bom demais. É reggae puro. Então fica ligado aí. Eu embarquei nessa viagem, é tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada e a rapaziada, yeah. Um chegado me pede um baseado e eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra, nela eu viajo. Você quer viajar no cogumelo e ver gnomo na janela pendurado? Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. Então, para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Você diz que vida fácil é ter dinheiro, vende drogas pra fazer sua riqueza. Já passou por uma agulha, um camelo, e o rico ficou de bobeira. Ai, ai. Você quer viajar no cogumelo e ver gnomo na janela pendurado? Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. Então, para com essa doideira, me baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado.
siga na palavra. Para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Eu tô ficando viciado, eu tô ficando viciado, eu tô ficando viciado, eu tô ficando viciado. Aê! Bom demais! Glória a Deus, galera! Você viu que o cara aqui não decora a letra de nada, né? Então, se você vê erros de letra, por favor, não se importe, porque peguei essa música pra cantar hoje, cara. Então, assim, tretas, mil tretas, várias tretas. Então, espero que você curta mesmo assim, mas escute a versão original, que eu acho que tá melhor do que a minha. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. O cara fica derrubando até microfone, gente. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação.
Galera boa, rapaz. Galera boa. Bom, mais uma vez, a gente está aqui todo mundo junto. Galera, obrigado. Vocês são demais. Esse povo aqui é bom demais, gente. Povo abençoado por Jesus. Galera, então como vocês sabem, deixa eu só me preparar aqui, só um instantinho. A gente está iniciando hoje uma nova série com o título Guerra é Guerra. E, cara, é um título assim que mexeu muito comigo, tá mexendo com a galera, tá mexendo com toda a liderança de pequenos grupos aí de adolescentes e toda a galera também da nossa igreja, todo mundo que já está por dentro. Então, cara, eu peço para que você, nesse exato momento, você fique ligado em tudo que vai rolar aqui, pessoas vão participar com a gente, vai ser um tempo muito especial, muito incrível. Então, eu vou colocar minha máscara, porque eu vou conversar com algumas pessoas aqui. Então, mais um minuto, senhoras e senhores, por favor. Agora, 100% equipado, eu tenho que chamar agora o povo que vai participar com a gente. Então, senhoras e senhores, com vocês, Laninha aqui, ei. E o Elismar. Cola aí, Elismar. Cola na grade. Bom, e gente, a gente está aqui para esse tempo especial, esse tempo precioso, da qual a gente vai discutir algumas coisas. E eu acho que, antes de tudo, né, acho que vale vocês se apresentarem aqui para o Brasil inteiro, senhoras e senhores, que estão nos assistindo nessa noite de sábado, onde todo mundo já comeu sua pizza, sua esfirra, e agora está de boa, embaixo das cobertas, assistindo essa nossa live. Então, vou começar pela Laninha. Tudo bem, tudo bem. Se apresente, Laninha. Bom, meu nome é Alana, mas todo mundo me conhece por Lana. As pessoas nem sabem que meu nome é Alana, mas gente, é uma revelação marcante, chocante, mas eu estou passando aqui para vocês. Eu entrei na Louvor e Adoração em 2015, por meio dos PGs, primeiramente, dos pequenos grupos. Um primo meu visitou e aí ele chegou falando: nossa, você tem que ir, eles têm um tal de PG e estão me chamando para um tal de PG e eu não vou sozinho. E eu não fazia ideia do que era PG. Praia Grande, não fazia ideia, juro. Juro, eu pensei em tudo. E aí eu decidi ir com ele, um dos líderes daqui me buscou para ir para o PG na minha casa e tudo. Eu fui me aproximando e uns 2, 3 meses depois eu comecei a frequentar a igreja mesmo, os cultos. E, enfim, foi muito bom, foi uma das melhores coisas que eu fiz. E aí estamos aí, engajada com os Malux. Hoje participando desse quadro incrível na mesa Malux. E é isso. Top, maravilha. Bom, Lana, quer dizer, galera, né? Quem não conhece a Lana, tá aqui, em pessoa, em carne e osso. E é uma pessoa muito especial, né? Para todos nós que estamos ao redor. Então, Lana, obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Vai ser um tempo muito bom. E agora, senhoras e senhores, com vocês, Elismar. Elismar, conta um pouco de você, cara. Quem é você? Quando você chegou? Quantos anos você tem? Seu CPF? Bom, meu nome é Elismar, mas todo mundo me chama também, não por Elismar, mas sim de Eli. Bom, tenho 20 anos e eu cheguei aqui na Louvor em 2017 por um convite de uma pessoa. Eu conheci ela no curso e eu fui chamado para vir aqui na igreja, conhecer. Eu frequentava outra, mas Jesus queria fazer algo comigo aqui. E eu comecei a frequentar o PG também, o PG, inclusive, que a Lana era a minha líder. E ali que Jesus foi me moldando e foi me mostrando que eu precisava de algo novo, sabe? E era Ele. E eu cheguei aqui, as pessoas me abraçaram muito bem, me acolheram, eu me senti em casa realmente. E o tempo foi passando, as pessoas foram me abraçando, me integrando na igreja, e hoje eu estou aqui envolvido com os Malux, sou líder de PG e eu percebo o quão é bom estar aqui, sabe? Foi um tempo curto, né? 3 anos, mas Deus colocou coisas para mim viver maravilhosas. Acho que, resumindo, é isso. Boa, obrigado, Eli. Bom, e aproveitando que essa galera de peso está aqui comigo hoje, gente, nesse momento incrível, e vocês sabem que a gente está iniciando uma nova série com o título Guerra é Guerra, né? Então, a primeira coisa, né? Acho que a gente vai discutir bastante sobre esse tema, e eu preciso contar a história para vocês também desse tema, né?
Eu acho que a gente tem vivido hoje, não somente no nosso mundo espiritual, né? Porque quando a gente fala de guerra, a guerra do cristão, aí a gente fala que é uma guerra espiritual, potestades, não sei o que e tal, guerra contra o pecado. Mas o nosso mundo em si tem vivido em plena guerra, né? É só você ligar os noticiários, você procurar para entender o exato momento, não só do nosso país, mas do mundo. A gente se envolve num contexto de guerra, né? Então, o que a gente vai abordar aqui hoje é justamente isso. Tanto a guerra do cristão, mas também nós vamos falar sobre as guerras que nós enfrentamos diariamente, né? Então, primeiramente, o conceito de guerra. Você precisa entender, antes de tudo, o conceito de guerra, né? Guerra ela é um confronto de interesses, né, sujeito a um tipo de disputa, por exemplo. Então, imagina que 2 ou mais grupos distintos de indivíduos, pessoas, criações, elas almejam em ter algo ou adquirir algo, e para isso elas precisam tomar ou elas precisam brigar por aquilo. Então, quando a gente fala de guerra, eu já começo a me lembrar de uns filmes, né? De filmes, O Resgate do Soldado Ryan, Até o Último Homem. Tem uma porrada de filme que a gente dá para a gente se espelhar e entender o que é esse negócio de conceito de guerra. E, bom, acho que vale aqui também agora participar com os meus amigos aqui. Lana, o que você entende sobre as características da guerra? O que você encontra quando você fala assim, guerra? Fala uma característica de guerra assim, que você acha que, tipo, sei lá, é um negócio violento, é um negócio que causa impacto, por exemplo. Bom, acho que se eu fosse definir uma palavra, guerra, seria caos. Caos. Caos, para mim, ele remete bastante à guerra. Porque eu penso na guerra não só como caos de gritaria e confusão e etc., mas um caos também interior. Sempre que eu penso na guerra, eu também penso nos soldados. Eu penso nas pessoas que estão participando ativamente naquela guerra e as pessoas que estão em casa também, as famílias do soldado, etc. E eu imagino não só um caos literal, um caos físico, mas um caos interior também, um caos emocional. É isso que eu tenho por guerra, pelo menos. É legal que a Lana está falando isso, porque, se vocês forem trazer isso para esse momento que a gente está vivendo um cenário de pandemia, né, no mundo inteiro. E você me permite, a mãe da Lana, ela trabalha na área da saúde, né? E, cara, a mãe da Lana é o típico do soldado que vai para a guerra, só que a única diferença é que ela não fica lá sempre, ela retorna para casa. Então, ela vai para a guerra e volta, sabe? E eu acho isso muito louco e cabe muito nesse contexto que a gente está falando. E você, Eli, o que você acha sobre essas características de uma guerra? O que você entende quando a gente fala de guerra? O que vem na tua cabeça, assim? Bom, eu vejo guerra como dor e morte, né? Porque ali é batalha em que um grupo quer sair vencedor. Então, eles vão disputar até a morte, para um sair vencedor. E eu também vejo que isso causa muita dor, não só dor física, se a gente for parar para pensar em guerra, a gente pode lembrar de Segunda Guerra Mundial, essas coisas assim, mas eu estou falando em guerra no nosso contexto, sabe? É uma guerra que causa dor, que causa vazio. Então eu acho que guerra ela é um egoísmo, porque sempre quer ter um vencedor, e também ela é destruição. Então eu sinto assim que é morte porque as pessoas só pensam em si na guerra, né? Então, eu falo assim que seria dor e morte. Nossa, muito forte isso que o Eli falou. E galera, eu tinha anotado aqui mesmo, realmente, para poder falar sobre isso, né? Eu também enxergo a guerra hoje como algo de morte, né? Mas teve um aspecto que também faz muito sentido, que é a tortura, né? A guerra, ela é algo que tortura as pessoas. A gente teve uma vez, acho que a galera que está assistindo aí talvez se lembre, a gente teve um dia que a gente assistiu um filme aqui na igreja, Até o Último Homem, né? O filme Até o Último Homem. Inclusive, senhoras e senhores, esse filme está no Netflix, né? Então, se você tem conta na Netflix, ele também está disponível no YouTube, que eu já vi. Então, assista esse filme. Cara, esse filme é muito bom, com o ator Andrew Garfield, o eterno Spider-Man. É um filme bom pra caramba. Então, tem um contexto super legal.
E tem uma cena do filme, cara, que ele... Eu não vou dar spoiler do filme, obviamente. Por favor, né, Levi? Eu não vou dar spoiler, prometo que eu não vou dar Deus. spoiler. Mas tem uma cena do filme... Eu já vou dar spoiler falar isso, né? Meu, é. Mas- Então faz assim, alerta spoiler, galera. Alerta beleza? spoiler. Alerta spoiler. Se Exatamente. você... Abaixa o volume total, assim, entendeu? Espera um pouquinho. Quando eu fizer assim, você pode assistir. Pode aumentar o volume. Fechou? Então vamos lá. Cara, tem uma cena desse filme que o soldado, ele sai... Eu não vou nem falar nomes, né? Mas o soldado, ele sai... Ele tá no meio de um monte, ou num cenário mesmo de guerra ali. E ele precisa buscar uma galera que são os amigos dele e tal, que estavam feridos, né? E ele começa a buscar todo mundo no braço, cara. Ele sozinho, né? Então, levando para o nosso contexto também cristão... Acabou o spoiler? Acabou o spoiler. Acabou o spoiler, joinha. Mas, levando para o nosso conceito cristão, a gente vive esse cenário de tortura e de guerra, e existem pessoas que precisam do nosso cuidado, existem pessoas que precisam ser salvas, né? Então, não deixe de assistir esse filme é muito bom, é maravilhoso. E eu fico me imaginando agora, que a gente está falando sobre guerra, né? Eu queria que a gente fizesse mesmo algo muito imersivo em cima disso que a gente está falando. Você já se imaginou num cenário de guerra? Meu, muito louco isso, né? Eu já me imaginei num cenário de guerra. Eu acho que eu nunca parei para pensar assim, eu num cenário de guerra, sabe? Eu não sei se alguém já parou para pensar nisso, mas... Eu acredito que todo mundo já tenha pensado, e se acontecer uma guerra? Sei lá, e se hoje acontecer uma guerra, por exemplo? E quando eu penso nisso, eu me vejo totalmente perdida. Sinceramente, se fosse uma guerra física, eu acho que eu seria uma das primeiras a morrer. É isso que eu ia perguntar. Tipo, você se sente preparada, por exemplo, para uma Não, guerra? imagina. Nunca, não me sinto preparada. Sinceramente, acho que eu seria uma das primeiras a morrer, porque eu acho que eu ia ficar muito apavorada vendo as pessoas e eu ia ficar muito perdida também, inserida ali num local de total guerra. Talvez se eu visse alguém da minha família, talvez se eu visse alguém que eu conhecesse, que eu gostasse, que eu tivesse um relacionamento, eu tentasse lutar por essa pessoa. Então, sei lá, se eu visse... Até você, Levi. Não sei se você não, mas se eu visse você lá no meio dessa guerra, se eu visse você em perigo, se eu visse você exposto, talvez eu tentasse lutar. Mas se eu me visse ali sozinha, no meio daquele caos, eu quase com certeza me renderia. Assim, então, é difícil pensar nisso, mas eu acredito que esse seria a minha visão, meu posicionamento. E você, rapaz? Eu nunca parei para pensar nisso, né? Acho que assim, a gente vive numa época que guerra física não é algo que a gente é tão comentado, né? Mas se acontecesse, eu acho que eu estaria junto com a Lana. Eu acho que eu seria um dos primeiros a morrer. Até porque a gente não tem nenhum preparo para isso. Talvez me incentivasse se pessoas falassem, vamos juntos, entende? A gente consegue. Se uma equipe falasse, tipo assim, Levi, você falasse, vamos, eu tenho a Lana, eu tenho outras pessoas que vão comigo, e você vai conseguir vencer essa guerra se a gente for juntos. Aí talvez eu me motivasse, mas só por mim, porte físico, Calma. Eu pensei nisso ali. não é? Pensei nisso. Só por isso eu acho que, tipo, de verdade, eu seria um dos primeiros a morrer. Se eu não tivesse apoio, eu mesmo me renderia, desistiria e falava, mata logo, vai. Chega, vai, tô aqui. Chega, tô aqui, bandeira resolve. branca. É porque, e a Lana, ela falou uma parada muito importante, você também, né? Porque, assim, a guerra, ela geralmente acontece, mas ela é algo que é conjunto, né? Tipo assim, não existe, eu vou guerrear contra o Elismar. Tipo, só nós dois. Então não vai ser uma guerra, vai ser uma treta. Vai ser uma briga, eu e você. A gente vai sair no tapa para disputar alguma coisa. Mas é algo que demanda pessoas, é algo que demanda um conjunto de indivíduos para poder batalhar e guerrear juntos, né? Eu não sei como é que funciona hoje, talvez você é um pouco mais novo que eu, apenas um pouco, não muito. Mas eu não sei como é que está hoje, por exemplo, esse processo do alistamento no exército, de você jurar bandeira, essas paradas. Mas eu me lembro que na época em que eu me alistei e tal, e eu queria servir o exército. Eu sempre fui um baita de
um paga-pau, assim. Eu queria mesmo fazer um negócio. Eu adorava esse negócio de poxa, você defender sua nação, teu país e tal. Tanto é que eu tentei também carreira policial, não rolou, então realmente não é para mim, não adianta. Querer não é poder, senhoras e senhores. Então, eu queria entrar num negócio desse aí, mas não rolou. Não aconteceu. Mas eu enxergo que eu ainda estou à disposição, por exemplo, do meu país. Porque quando você vai jurar bandeira, cara, você fala umas palavras lá meio sinistras, né? Tipo, vai ter uma hora que, se o teu país precisar de você, você vai lá. E eu fico me imaginando. Como vocês podem ver, o porte físico aqui não é muito, né? Eu acho que eu não aguentaria, por exemplo, correr, né? Se um inimigo fosse correr atrás de mim numa faquinha, igual no Counter-Strike, provavelmente eu iria morrer, né? E é aquilo que você falou, despreparo. A gente hoje, cara, se acontecer uma guerra, cara, entendeu? Não vai rolar. Eu não estou nada preparado, cara. Eu não tenho porte físico suficiente. Eu não sei segurar uma arma, né? A não ser se for igual nos videogames, talvez eu consiga. Mas é diferente. A gente sabe disso. Não é um videogame, não é um filme, não é uma série, né? É algo real. E, cara, guerra é um cenário de morte, é um cenário de tortura. Então, quando você é pego pelo teu inimigo, quando o teu inimigo ele consegue sequestrar você, ele consegue colocar você sob cativeiro, você está sujeito a tudo quanto é coisa. Teve um filme também, além desse, do Até o Último Homem, tem um filme chamado Resgate do Soldado Ryan, que é um mito, é um filme assim, hollywoodiano, bom pra caramba, e que fez muito sucesso, arrecadou tantos bilhões de bilheteria. E é um filme muito real de cenário de guerra. E é um filme forte, né? Preciso te avisar, se você não assistiu e se você vai assistir ainda, é forte. Porque é de guerra, cara. Então, aconteciam cenas do cara explodir, sabe? O cara tá com uma granada na mão, joga uma granada no cara e o cara explode, vira em pedaços, perna para um lado, braço para o outro. É um açougue total, né? Mas é esse o cenário de guerra. E agora, trazendo um pouco para o nosso contexto, não somente social, mas também cristão, né, secular e cristão, vocês acham que a gente está numa guerra? A todo momento, constantemente. Uma guerra espiritual, né, como você disse, cristã. Quando a gente envolve o cenário cristão, a gente fala de uma guerra espiritual. É uma guerra própria, uma guerra nossa, né? O espiritual ele está totalmente ligado com a gente. Então, acredito que talvez eu esteja sendo ambígua nisso ou não, mas o que eu quis dizer é que tem essa guerra espiritual, essa questão de quem eu quero ser, essa questão de com quem eu quero parecer e com quem o meu corpo quer parecer, com quem a minha carne quer ser, sabe? Quem a minha carne quer ser. Então, tem essa guerra a todo instante, essa guerra de eu quero ser mais parecido com Cristo e o que me impede de ser mais parecido com Cristo. Então, que muitas vezes é o que eu quero fazer e o que eu devo fazer. Então, a gente acaba fazendo o que a gente quer e não o que a gente deve. Então, essa guerra é constante. E outras guerras também que a gente está sendo exposto a todo momento, principalmente hoje, na nossa geração. Não que na sua... Tô te chamando de velho. Já sentiram aí, né? Já sentiram aí que sou o tiozinho da parada. Não, mas ué. 2.9 com muito orgulho e essa Putz Morena ainda. Aqui. Tudo bem, ó, eu tenho 10 anos a menos que você. Não fala isso, pelo amor de Deus. Então assim, a gente pode falar de uma geração diferente. E eu acredito que hoje, em questão de pressão, em questão de... Enfim, de tudo que está acontecendo hoje, acredito que hoje, assim como nós falamos na nossa outra série, sobre questão de ansiedade, sobre questão de depressão. Hoje a gente vive numa guerra com nós mesmos, com a nossa personalidade. A gente vive numa guerra com quem eu sou. A gente vive numa guerra com onde estou inserido no mundo. Então, é uma guerra constante. A gente não tem um segundo de paz, se for pensar com relação à guerra, assim. Eu poderia falar quando a gente vai dormir, quando as luzes se apagam, pegar essa referência, esse easter egg. Mas, até mesmo quando a gente vai dormir,
muitos pensamentos nos afrontam, e esses pensamentos é o que a gente chama de autossabotagem, né? Então, a gente se sabota muito, e isso também é uma guerra, para mim, pelo menos. E acredito que para mais pessoas também. Nossa, muito bom. E Eli, que guerras você acha que existe? Além disso que a Lana falou, que, putz, muito interessante o que você falou. E é verdade mesmo. É o que a gente tem enfrentado, é o que a gente está vivendo hoje na nossa geração. O que você acha, Eli, disso? Que tipo de guerras você acha que a gente ainda tem enfrentado? Eu costumo ver, né, que quando a gente não tem Jesus, não há uma guerra dentro de nós. Porque o espiritual não está vivo dentro de nós, né? O nosso espírito ainda não tem esse confronto, porque a gente não tem Jesus para dar vida ao espírito. Mas quando a gente faz esse confessar de Jesus, começa uma guerra, porque o espírito contra a carne todo momento, né? E o que a Lana falou é real, que todos os dias a gente tem uma guerra, né? Às vezes a gente consegue vencer um pecado ou vencer um problema das nossas vidas e a gente fala, isso daqui já era, isso daqui acabou. Só que não, porque o outro dia se renova e esse problema, e esse pecado e essa guerra vai aparecer de novo. Não adianta você achar que eu venci esse pecado e ele nunca mais vai me atormentar. Não, ele vai te atormentar, mas a diferença é, você já conseguiu vencer uma vez e você tem Cristo para vencer de novo. Então, acho que a guerra está em tudo, está nas redes sociais, a guerra está na nossa escola, a guerra está no nosso trabalho, porque hoje tudo é motivo para nos confrontar, sabe? O que você quer realmente fazer? Quando você está no emprego, alguns amigos vão te oferecer algumas coisas. Quando você está na escola, seus amigos vão falar, faz isso, faz aquilo. E aí você pode perceber que há até uma guerra entre aquilo que seus amigos estão dizendo e o que o que Jesus quer que você faça. Tipo de ideais, né? Isso. Guerra de ideais. Você fica numa confusão, sabe? Porque às vezes seu eu quer fazer algo, os seus amigos falam para você fazer algo, mas Jesus quer que você faça algo. E qual é o lado vencedor? E o lado vencedor tem que ser o lado de Jesus. É difícil? É óbvio. Ninguém consegue falar, eu venço a todo momento, eu sou vencedor em todo momento. Mas a gente precisa olhar numa ótica de que Jesus pode nos fazer vencedor. E, Levi, guerra está em tudo, sabe? Hoje a gente percebe uma sociedade muito conturbada, sabe? Onde tudo é motivo de guerra. E não é guerra, quando eu digo assim, é de confusão, de atrito. E, principalmente, como a Lana disse, do nosso eu com a gente mesmo. Porque eu acho que essa é a maior guerra que o cristão tem. De vencer o seu eu, de falar, não, eu vou te pregar na cruz e não vou fazer o que você quer. Isso é muito louco, né? Porque, numa guerra, como você comentou no começo, a respeito da definição de guerra, numa guerra a gente tem duas pessoas lutando, né? Duas pessoas ali num conflito. E é muito louco você perceber quando você tem o estalo de que o seu inimigo, então a pessoa com quem você está lutando é você mesmo. Então, eu acho que isso é muito forte, é muito pesado de se pensar. Às vezes a gente pensa que, nossa, eu já ouvi muitos desses termos. Eu vim de igreja tradicional, né? Então, quando você encontrava, às vezes, as irmãzinhas, os irmãozinhos da igreja, eu falava, poxa, mas eu estou numa guerra. Caramba, guerra, toda hora está em guerra, né? E realmente, a gente está constantemente, em guerra. Mas, poxa, qual o tipo de guerra que você está enfrentando, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está lutando contra um monte de coisa, lutando contra problemas, lutando contra não sei o quê. Luta em casa, minhas contas para pagar, não sei o quê, não sei o quê. E quando, na verdade, às vezes a luta que ela está travando, essa batalha intensa, é com ela mesma. Sim, exatamente. Às vezes a gente pensa que a gente está, estou numa baita de uma guerra, estou enfrentando um monte de coisa, mas já parou para pensar que às vezes a guerra que você está enfrentando é com você mesmo? Então, eu parei agora, a Lana falou, e eu me lembrei dessas situações que aconteciam bastante, né? Galera, e obviamente a gente está falando sobre guerra aqui, e existe um personagem bíblico chamado Micaías, né? Que está lá em 2 Reis, no capítulo 22, do versículo 1 até o 28. Né? Mas só para poder dar uma introdução para vocês aqui, eu não vou ler esses versículos, a gente vai colocar na descrição desse vídeo esse texto, tá? 2 Reis 22, versículo 1 até o 28. Micaías, ele é um personagem que ele é pouco falado na Bíblia, tá?
mas, ao mesmo tempo, muito bem falado também. A narrativa em cima desse cara é fantástica. Quando eu li a história desse cara, eu falei, esse cara é a referência para esse momento que a gente vai trocar ideia aqui hoje. A única passagem bíblica que o nome dele é mencionado, ele se destaca muito como servo fiel a Deus. E que é também um momento de guerra que a gente vive hoje, né? Infelizmente, com esse momento todo que a gente está enfrentando, de pandemia, as pessoas em casa, tem muita gente que deixou de ser fiel a Deus. Tem muita gente que deixou de ser fiel às Escrituras, à palavra de Deus, e elas acabaram morrendo ou estão estilhaçadas no chão, né? No meio do caminho, nas suas trincheiras, no meio de montanhas ou no meio de arbustos. E essas pessoas estão caídas lá porque elas não quiseram viver o propósito de guerra, não foram insistentes até o fim. É por isso, obviamente, que a gente tem que ter o preparo, né? E que o Eli ele citou aqui muito bem. Só que a gente não vai falar hoje de preparo, né? Porque eu tenho certeza que você vai continuar assistindo as nossas séries. A nossa série, você vai entrar no Instagram, você vai ficar ligado nas postagens e vai ter muita coisa boa que a gente vai falar sobre esse tema ainda. Mas voltando aqui, Micaías foi um profeta que viveu em tempos de guerra. E no texto sagrado, galera, está dizendo o seguinte, que Israel e Judá, eles se uniram para batalhar contra a Síria. A verdadeira batalha, porém, não era simplesmente com armas, com escudos e toda essa parafernália que vocês sabem, mas era uma batalha espiritual. Por quê? A guerra ela era basicamente entre luz e trevas, então tinha Baal ali no meio. Por isso que eu estou falando, leia esses versículos para você ficar ligado. Então, era uma guerra pelos corações e mentes das pessoas. Que tipo de guerra você enfrenta hoje? Qual que é o teu Baal? Baal era um deus na época, né? E em quantos momentos nós deixamos de adorar ao verdadeiro Deus, né? E acabamos se dando por vencidos pelo próprio Baal. Então, é interessante eu trazer esse contexto para vocês, essa passagem, porque o mesmo acontece com os cristãos de hoje. Jesus disse que nos dias que antecederiam a sua volta, seriam marcados por rumores de guerras. Nós temos rumores de guerras? Muitos. Temos. A gente tem muito, mas muito de novo, muito ao quadrado, muito mais uma vez, muito 100%, rumores de guerra no tempo que a gente vive hoje. Então, e isso está escrito em Mateus 24, versículo 6, tá? Não é o Levi que está falando, está escrito. Os conflitos entre as nações dominam hoje, realmente, os noticiários, jornais, essas coisas. Mas assim como nos tempos de Micaías, o verdadeiro conflito, ele é espiritual. O conflito que a gente vive hoje, gente, não é somente porque, eu quero essa terra, você não vai me dar, então eu vou guerrear contra você. Porque a gente não tem mais isso hoje, né? Até tem, mas é um foco menor. Mas o que a gente enxerga muito hoje, e é polêmico, inclusive, a gente enxerga muita guerra de ideais hoje. Porque eu penso diferente de você, então, cara, para mim você tem que morrer. Uhum. Para mim você não presta, para mim você, sei lá, eu não devo... É descartável. Cara, então você tem aqui guerras sociais, você tem guerras políticas, que é o que mais a gente enfrenta hoje. Uhum. Você tem guerra de identidade, e a gente falou isso, a Lana já deu um easter egg, né? da nossa live passada. Então, cara, é um canivete suíço de guerras que a gente enfrenta hoje, que se a gente não ficar ligeiro, a gente cai no meio do caminho. Sim. Porque o que precisa ficar claro para você que está assistindo a gente essa noite aqui é que a guerra que nós enfrentamos, cara, não é uma guerra física. Lembre-se disso. Caramba, o Levi falou, já estava lá junto com a Lana e com o Eli, que o que a gente está vivendo hoje não é um cenário de guerra. Não, é um cenário de guerra sim. E infelizmente, né, ou felizmente, é algo que é bíblico. Rumores de guerra em Mateus capítulo 24, versículo 6. Leia lá. São as escrituras que estão dizendo, não é o Leves. Então é um momento, cara, em que eu, por exemplo, eu me sinto com muita crise.
Porque eu também tenho as minhas guerras, né? E como que a gente pode vencer essas guerras? Como que a gente consegue vencer essas batalhas, na verdade, né? Porque, sinceramente, eu tenho que deixar muito claro para você, essa guerra vai acabar, cara, as nossas guerras vão acabar somente na volta de Jesus. Sim. Jesus voltou, pum, acabou a guerra, né? Sabe, bandeirinha branca, né? Eu me rendo, né? Eu acho que é assim que a gente tem que ser como cristão, como soldados de Cristo mesmo, né? Senhor, eu me rendo, tá aqui a bandeirinha branca para você, né? Então, eu queria até ouvir um pouco de vocês, mas como que vocês enxergam hoje, nesse contexto de guerra, né? Nesse contexto de guerra que a gente enfrenta, como que a gente pode fazer para vencer tudo isso? Como que, sei lá, Elismar, eu acho que para eu poder vencer as guerras que eu tenho comigo mesmo, porque todos nós temos, de novo, desde o menor ao maior. Então, não existe, gente, faixa etária de cristãos. Não existe um crente mais poderoso, assentado em cima das esferas do dragão, ou o cristão que é o Hokage da aldeia da Folha. Não existe isso. Mas existe, cara, existem pessoas com força de vontade, com foco. E esse é o dever do soldado, né? Porque o soldado, quando está lá na guerra, mano, se ele moscar, ele toma tiro. Se ele não estiver bem equipado, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, se o soldado não estiver equipado, sabe, com as suas armas, tem um capacete, tem uma série de itens que o soldado precisa ter para que ele não seja atingido, né? Por exemplo, tem uma cena... Olha eu dando spoiler de novo. Tem uma cena Alerta, gente, alerta. do filme do Resgate do Soldado Ryan. E esse filme é um antigão. Que, o cara, ele tá no meio de uma trincheira, tá todo mundo aqui armado, todo mundo com arma. E cara, nesse exato momento, tem um cara que fica com a arma descarregada, ele coloca do lado, e ele, acho que ele não estava enxergando muito bem, ele tirou o capacete. Cara, quando ele tira o capacete, mas vem um tiro de 12, de um jeito, que você vê miolo do cara para tudo quanto é lugar. Meu Deus. Das câmeras. Então, o soldado, ele precisa estar atento. Ele Sim. precisa estar atento. E De como fato. fazer para a gente poder se blindar nesse tempo de guerra aí, senhoras e senhores? Pode responder ele. Eu sei que começa. Bom, para vencer esse momento de guerra, uma coisa que eu tenho minhas guerras, eu tenho meus problemas, eu tenho aquilo faz e não faz, né, dentro da minha cabeça, de faz isso, não faz aquilo. Até porque, como você falou, eu não estou acima de ninguém e eu não sou melhor que ninguém. Idade, tempo de igreja, isso não determina quem você é. Mas eu tenho meus conflitos, meus problemas, e uma coisa que eu descobri, assim, meditando, pensando e também vendo ministrações, coisas do tipo, foi que não pecar é uma forma de adorar a Deus. E aí eu fiquei pensando nisso muito fortemente, porque toda vez que eu peco, eu estou deixando de adorar a Deus. Então, a minha vida tem que ser uma adoração a Deus, né? Isso que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz isso. E é difícil, sim. Não vamos aqui falar que é fácil, que vamos conseguir do dia para a noite, mas eu acho que uma coisa que você falou, Levi, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter um objetivo. Então, assim, quando eu estou errando em algo, eu tenho um gatilho, assim, vamos dizer assim, um negócio para mim parar de fazer. Quando, vamos supor que eu esteja falando muito palavrão, um exemplo. Mas, e aí, o que eu faço? Eu escrevo que eu quero vencer aquilo. Eu oro com um propósito a Deus que eu quero vencer aquilo. Entende? Estou ouvindo muita música secular, isso me faz mal. Então eu vou, na hora que eu sentir vontade de ouvir uma música secular, eu vou ouvir uma outra música, sabe? Enfim, você tentar tirar aquilo que está te afligindo, cada um sabe o seu problema individual, eu sei qual é o meu, você sabe, a Lana sabe, e substituir, sabe? Substituir por algo que Jesus quer que a gente faça. É difícil, não é fácil, mas a gente tem que entender. Se a gente quer ser íntimo de Jesus, a gente tem que buscar. A gente tem que se entregar àquilo que é o nosso eu, sabe? Aquilo que é a nossa vontade. O Luciano Subirá fala uma frase muito importante. A gente nunca perde o amor de Jesus, nunca. Mas a gente pode agradá-lo ou não.
E aí está o grande ponto. Fantástico. E aí eu pensei nisso e eu tenho raciocinado nisso. Será que eu tenho agradado o coração de Jesus? O amor dele não vai cessar por mim, independente do que eu faça. Mas o agradar, é aí que está o ponto, é aí que está a chave do sucesso, digamos assim, né? E é isso que eu acho que me instiga a querer servir cada vez mais a Jesus, agradá-lo. Porque, cara, não tem como você ser fiel a Jesus e você não ser abençoado. E não abençoado eu não digo bens materiais, mas você ser abençoado em vencer o pecado, em ter forças para vencer o pecado. Quanto mais você obedece a Jesus, mais fé lhe é acrescentada, mais intimidade com o Espírito Santo é acrescentada e mais força você tem para vencer a guerra. É como se, quanto mais intimidade com o Espírito Santo você tivesse, mais munição ele te dá. Sua arma pode ter uma munição. Quando você vai conversando com o Espírito Santo, tendo intimidade com ele, você vai tendo mais munição e conforme o tempo for passando, você vai vencendo aquele pecado que é o seu problema. Seja falar palavrão, ouvir música secular, pornografia, enfim. Seja qual seja o seu problema, seja qual for o meu problema ou o nosso problema, quanto mais intimidade com o Espírito Santo, a gente pode vencer essa guerra. Muito bom. Laninha. Eu vou pegar bastante gancho daquilo que o Eli comentou. Bastante mesmo. Eu vou, inclusive, comentar em cima, Eli, se você me permite. Pode, à vontade. Que eu acredito que, para mim, o start, o principal nisso tudo, aí, o principal pilar, né, aquilo que mantém em pé a nossa... O vencer a guerra. Acho que uma das munições, uma das armas ou da armadura, não sei, para você conseguir vencer essa guerra seria você se conhecer. Seria você ter a sua identidade, olha só, identidade novamente. Você ter a sua identidade constituída. Acredito que a nossa personalidade, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deixa de gostar, ele vai se constituindo e vai modificando conforme o passar do tempo. Mas aquilo que você é, na íntegra, aquilo que você é mesmo, quem eu sou, quem a Lana é, isso se mantém, sabe? Isso tem que se manter, pelo menos. Ele falou sobre um assunto bem polêmico, né? Música secular. É um assunto bem polêmico entre os cristãos, porque a gente tem diversas opiniões e, enfim, diversos posicionamentos sobre, não vou entrar nisso agora, não é o foco, mas... Se conhecer, para mim, ele envolve todas essas coisas. Porque se você se conhece, se você sabe os seus limites, se você tem ali a sua personalidade constituída, você vai saber o que você pode e o que você não pode. Sabe? Para mim, vai muito além de você... isso daqui... a Bíblia é essencial, a Bíblia é primordial. E, assim, a Bíblia é o que é. E está ali, já é e acabou. Mas eu acredito que é muito mais fácil a gente encarar o fato da gente não enfrentar, não poder pecar, da gente conseguir vencer a luta contra a nossa carne, se a gente vencer, né? Que é uma luta constante. Mas a gente conseguir acumulando pontos lá nos rounds. Checkpoints. Acumulando pontos nos rounds lá. Contra a nossa carne, equilibrando a balancinha, né, carne e espírito, se a gente se conhecer. Eu, por exemplo, tenho muitas músicas, Alana, eu sei se eu colocar uma música, algumas determinadas músicas, isso vai ser um gatilho para mim, para que eu faça outras coisas, para que eu faça coisas que não convêm, coisas que, enfim, que não devo fazer. Isso, para mim, eu sei porque eu me conheço. Então, para mim, o principal de você conseguir vencer uma guerra é você estabelecer a sua identidade, sabe? A gente é bombardeado de coisas e de informações que fazem com que a gente perca a nossa identidade, de certa forma, ou repense a nossa identidade. E eu acho que ser fiel a você mesmo é principal nessas horas, sabe? Você vê muitas pessoas, você vê muitas opiniões, você vê... pessoas sendo canceladas, a gente tem essa política do cancelamento hoje. Rolou agora, né? Clássica. Pessoas sendo canceladas por coisas que, às vezes, você olha e você fala, mas você para pensar assim, por que estão cancelando essa pessoa? E aí você se confronta, porque você vê que o seu ideal era parecido com o dessa pessoa que cancelaram,
Ou então o seu ideal era totalmente contra e você pensa, por que que eu estou cancelando essa pessoa? Por que que eu estou fazendo com que essa pessoa morra para mim? Como você disse no começo. Porque ela tem uma opinião divergente, eu vou descartar essa pessoa. E quando você passa a pensar nisso, eu acho que você ter a sua identidade formada, a sua identidade constituída é principal. Assim, você ser fiel a você mesmo. Para mim, essa frase é a clássica e a fixa, a principal para você conseguir vencer guerras tanto interiores quanto exteriores. É você saber qual é o seu posicionamento na guerra, não de necessariamente o que eu vou fazer se explodir uma guerra, mas de quem eu sou se explodir uma guerra, porque isso não vai mudar. Uau! Essa frase, quem eu sou se explodir uma guerra, muito boa. E eu acho que faz todo sentido que essa galera abençoada acabou de falar aqui. E eu queria só compartilhar algo com vocês. A gente está fazendo um momento, juntamente com o nosso pastor sênior, todas as quintas-feiras, a gente faz um momento de discipulado, né? E a gente se junta todo mundo numa sala de bate-papo e a gente começa a trocar ideia. E tem um livro que a gente está lendo, muito 10, e que inclusive você falou sobre o Luciano Subirá. A gente estava numa conferência esse ano e que, cara, o Luciano, ele pegou esse livro que a gente está lendo e ele falou, gente, comprem esse livro porque a vida de vocês vai mudar, né? Não, gente, por favor, né? Existem aqueles haters que adoram dizer o seguinte, poxa, o crente acha que um livro vai salvar. Não é um livro que salva. Mas quem escreveu aquilo baseado na palavra pode trazer muitas orientações que às vezes as pessoas não conseguiram enxergar porque não tiveram uma visão, sensível daquilo que Deus ele está falando. O nome desse livro se chama Kryptonita, né? É do pastor John Bevere. Kryptonita, obviamente, o que vem na nossa cabeça quando a gente fala de Kryptonita? A gente já lembra do Superman. Fraqueza. Né? Quem assistiu Batman vs Superman lá, tem um momento do filme em que o Batman ele rouba a Kryptonita do Lex Luthor e tal, ele leva para um lugar e ele marca para ter uma treta com o próprio Super-Homem. Imagina, gente, como vai poder um cara brigar com o Super-Homem? Mas existe algo que enfraquece o Superman, cara. Que é o quê? É a Kryptonita. E esse livro é muito bom, ele destrincha um monte de coisa. Então, gente, você que está ligado aí, se você também puder comprar esse livro, é super baratinho. Você compra na livraria cristã, é muito bom. Se chama Kryptonita, do John Bevere. Livro fantástico. Você que gosta de leitura, livro muito bom mesmo. E nesse livro, ele vai destrinchando uma série de temas específicos. Inclusive, é você conhecer a sua Kryptonita, né? A gente que está numa guerra. O que nos enfraquece dentro de uma guerra? O que tira a nossa atenção dentro de uma guerra? O Superman é uma pedrinha, né? Você imagina, é o homem de aço, né? Tem a força de não sei quantos homens. O cara levanta helicóptero, o cara destrói planeta e uma pedra enfraquece o cara. Olha que coisa bizarra, que coisa besta. Então, é algo que a gente também deve refletir num cenário de guerra. O que tira as nossas forças da gente continuar guerreando? Da gente continuar lutando pelo nosso objetivo? E falando em John Bevere, né, tem uma frase muito louca dele aqui, eu estava procurando, que tá escrito, e vai muito de encontro daquilo que você estava falando, sobre obedecer. Né? Deus, ele quer mais do que só obediência. Ele quer o seu coração. Exatamente. Né? Então, eu não vou ouvir música secular porque... Eu só estou dando um exemplo, tá, Lana? Porque eu vou me autodestruir. Eu não vou falar palavrão porque Deus não gosta. Eu não vou cobiçar a mulher do próximo porque Deus reprova. Eu não vou roubar porque Deus reprova isso. Mas calma. Não comece a agir como se Deus fosse um Deus que vai destruir você. Ele não quer simplesmente que você obedeça. Ele quer o teu coração para ele fazer morada dentro de você e ele poder ter espaço para poder trabalhar na tua vida. Exatamente. Então, cara, é um negócio que é o essencial, que eu acho que para nós vencermos uma batalha, né? Porque a guerra, de novo, né? A guerra a gente só vai vencer mesmo quando Jesus voltar. Mas as batalhas, elas continuam diariamente ali. A gente precisa vencer essas batalhas. Nós precisamos arrumar métodos para poder vencer essa batalha. E obviamente, para a gente
para a gente já ir concluindo esse nosso momento de bate-papo, né? A gente vai falar sobre um cara que, você me escuta todas as vezes que eu ministro, eu falo sobre esse cara, todas as vezes, que é Paulo. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, está escrito o seguinte: pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Cara, essa versão é a versão NTLH, é uma versão que talvez esteja diferente na tua tradução. Se você tiver a tua Bíblia no smartphone, baixa a versão NTLH. É muito louca, gente, é muito boa mesmo. Para você que talvez tenha dificuldade de entender as escrituras sagradas, cara, você vai ficar super clareado da forma que isso aqui é posto. Mas olha só, a nossa luta não é contra os seres humanos. E o que mais a gente vê hoje, senhoras e senhores, tão doce, luta contra o próprio ser humano. Sim, a política do cancelamento. Exatamente, a política do cancelamento, né? O ranço, nossa, os haters, né? Tudo isso daí. Mas a nossa luta verdadeira, Paulo está falando que é contra as forças espirituais, cara. Então imagina nós aqui, vamos colocar estamos nós três hoje aqui batendo esse papo. Mas imagina que nós estamos no meio de uma guerra e a gente pensa que o inimigo é aquele que está à nossa frente, sendo que a gente descobriu lá atrás e ele vai pegar a gente desprevenido, sabe? É por isso que eu faço menção que a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Né? O jogador, ele gosta de futebol pra caramba. Gente, quando você estiver conversando com ele, né, e ele for entrar em assunto de futebol, dá uma cortada quando o cara se empolga. Do nada ele começa a falar em Messi, Cristiano Ronaldo, quando você vai ver. Ele já te falou o resultado do Brasileirão inteiro. Né? Tô brincando ali. Mas ele gosta mesmo. Ele gosta de futebol. Mas o tempo, por exemplo, quando um time ele vai jogar contra um adversário, a grande maioria deles estudam os adversários antes. Então eles assistem jogos, né? Eles assistem jogos antes de enfrentar eles. Acontece até mesmo de a própria diretoria do time que eles vão enfrentar se infiltrar no meio de uma arquibancada de treino dos caras para poder ver a tática que eles estão usando. Então, gente, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Né? Então, agora vai. Nossa luta não é contra ninguém, mas é contra espíritos, né? Contra todas essas coisas ruins que tem aí. E que eu acho que a gente tem total capacidade. Deus já nos deu capacidade para vencermos todos os nossos medos, né? Eli, teve já algum medo que você venceu? Antes de falar sobre isso, eu vou dar eu tive um start uma vez, uma pessoa muito especial me disse que eu ficava olhando muito pode, não pode. Não pode música secular, não pode fazer isso. E, sabe, tira esse paradigma. É como a Lana falou, tira esse paradigma de que pode ou não pode. Mas, uma coisa que a Lana falou, até é um confronto mesmo, qual é a sua criptonita, vamos dizer assim, entende? Então, mas falaram que música secular é pecado. Eu não vou entrar nesse mérito de é pecado, enfim, isso não vem ao caso. Falaram que pornografia é pecado. Certo, na minha concepção, sim. E na concepção da Bíblia também, na concepção da Bíblia. E, então, assim, olha isso, olha os seus confrontos e busque vencer, sabe? Porque muitas pessoas falam assim, mas falaram que é pecado, mas busca entender, sabe? Lê a Bíblia para você entender e você não fala assim, mas foi o meu pastor que me obrigou a parar de ouvir música secular. O Levi falou que é pecado ouvir. Então, a galera vê isso hoje. Tipo, mano... eu não posso colocar um piercing. Eu não... Cara, não é o Levi que disse. Quando você falar assim, é proibido, não, a gente não proíbe nada. Mas sério, guardem isso que a Lana falou, de verdade. Não esqueçam, se conheça, entende? Se conheça, leia a Bíblia. Acho que a Lana falou 2 pontos que vai se unir e você vai vencer todas as suas guerras. Claro, todos os dias você vai batalhar. Se conheça, sabe quais são os seus limites, o que você pode, o que você não pode, o que você pode e não pode. E o que a Bíblia diz. Junta isso e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir, sabe? Isso é muito real, porque se a gente parar para pensar no espinho da carne, Paulão, já dizia Paulão, né? O espinho da carne, por exemplo. Eu vejo como uma infecção.
aquilo vai doer se a gente mexer, mas a gente tem que mexer para a gente descobrir e fuçar e limpar para poder sarar, sabe? Senão aquilo vai estar sempre ali. Eu acho que, para mim, é importante essa questão de eu não vou fazer, não só porque não pode fazer, mas eu não vou fazer por quê? Porque isso me destrói. Eu não vou fazer por quê? Porque isso me leva a uma série de pecados, por exemplo. Porque, por exemplo, se eu tivesse 2 ruas para ir para o mesmo lugar, para ir para minha casa, e numa dessas ruas eu tenho um lugar que me faz pecar, não sei. Eu tenho algum lugar que vai de encontro com uma fraqueza minha, que se eu entrar lá eu vou pecar. Por que eu vou evitar essa rua? Porque o meu líder falou que eu tenho que evitar essa rua. Não vou fazer isso. Porque um dia que eu estiver revoltada com o meu líder, eu vou passar por lá e eu vou pecar, porque a minha motivação não é a motivação correta. Exatamente. Então, se eu pensar, eu vou evitar isso aqui porque isso me faz mal. Eu vou evitar isso daqui porque eu já estive no fundo do poço e eu sei como é difícil sair de lá. Então, eu vou evitar isso daqui por isso. Um plus, algo a mais, é que o meu líder me indicou, o meu líder que é uma pessoa muito importante para mim, um líder espiritual, um referencial é muito importante para um cristão, mas é um plus. Ele me aconselhou a não fazer isso. Então, enfim. Para resumir, o Espírito Santo vai te guiar. Se você tiver o Espírito Santo, tudo certo, ele vai te dar o caminho que você deve seguir. É isso. E para fechar também, mas a gente fala muito, né? Mas, tudo bom. Eu acho que depois que a gente passa por certos momentos nas nossas batalhas diárias que a gente acaba sendo marcado por isso, né? Sim. Se você, por exemplo, você vai conversar com um veterano, mas estou falando veterano de guerra mesmo, que lutou em batalha. Você vai trocar ideia com um cara, às vezes o cara ele tem uma marca de um tiro no ombro, ele não tem perna, ou ele está sem um braço, ou a fala dele foi prejudicada porque ele foi esfaqueado na garganta, ou ele é cego porque estilhaços de bomba pegaram nas vistas dele e ele perdeu a visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque, voltando para alguns pontos atrás que a Lana falou, por exemplo, assim, eu me conheço. Se eu ouvir um certo tipo de música, eu sei que aquilo vai me induzir a uma atitude que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Sim. Né? Ou seja, a Lana, ela é marcada com isso. A guerra nos faz aprender, cara. Cicatrizes e sequelas, tanto psicológicas quanto físicas, fazem parte do processo, né? Faz muito parte do processo. Então, por exemplo, eu já passei por vários momentos de guerra que hoje eu estou vacinado, cara. Eu sei que eu tenho cicatrizes no meu corpo, espiritualmente falando, que eu olho e eu falo, poxa, se eu fizer isso aqui de novo, isso vai me trazer uma série de consequências ruins, sabe? Então, a guerra traz aprendizado, mas ao mesmo tempo também ficam as cicatrizes, né? Só que as cicatrizes, a gente já volta para um retiro que aconteceu anos atrás, né? As cicatrizes, quando a gente tem uma cicatriz, né? Ela não dói mais. Eu tenho um ralado no meu joelho, quando eu estava jogando bola, e eu caí de joelho e ralei o meu joelho no asfalto, só que eu ralei de uma forma pesada, assim, que ficou muito feio. Mas, cara, eu tenho uma marca até hoje, depois de todos esses anos, mas não dói mais, né? Então é algo que a guerra nos deixa. Então, para a gente finalizar aqui, galera, eu acho que o que fica entre esse nosso bate-papo e você que também está interagindo aí no nosso chat, fica tranquilo que depois, com o tempo, a gente responde para você. Também fica ligado nas nossas redes sociais, a gente vai postar muita coisa boa, que a gente vai falar sobre esse tema. Esse foi o primeiro episódio ainda da nossa série, Guerra é Guerra. A gente está introduzindo isso para você. Nos outros a gente vai ter vários temas, então fica esperto. Mas para a gente poder finalizar aqui, as guerras que nós lutamos hoje, você precisa tomar cuidado para que você não entenda que a guerra que você está vivendo hoje é contra tudo e todos, porque não é. A verdadeira guerra que nós, como cristãos, precisamos enfrentar hoje é a guerra contra os principados, potestades, né? Assim como Paulo ele fala aqui, porque a guerra ela não é somente física, mas é uma guerra espiritual que nós, jovens e adolescentes dessa geração, você que está nos assistindo, eu sei que você enfrenta várias guerras, mas Deus hoje nos chama para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos conhecer os nossos inimigos,
para que nós possamos entender como guerrear nesse momento maluco que a gente está enfrentando, não deixando para tomar tiro no meio do campo de batalha, porque você tirou um capacete, porque você tirou o seu colete à prova de balas, ou porque você não manuseou a tua arma direito. Então, cara, é hora da gente começar agora a repensar nesse nosso modelo de soldado, porque Deus ele quer salvar as nossas vidas para que nós possamos vencer as nossas batalhas e chegar no chão e pegar os soldados que estão feridos, que foram feridos no meio desse campo de batalha. E que são muitos, é gente demais. Então, gente, vocês querem concluir ou falar alguma coisa? Não, foi muito gostoso mesmo. Foi bem bom. Foi bom. Foi bem bom e realmente, novamente, o Espírito Santo é demais. Quando a gente tem o Espírito Santo, gente, eu mesmo em muitas situações fui confrontado pelo Espírito Santo e deixei de fazer algo porque o Espírito Santo me ajudou. Então, um recado final, seja amigo do Espírito Santo. Boa. Tenha amizade com o Espírito. E para finalizar, de novo, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Amém? Antes de tudo, feche os seus olhos onde você está. Vamos orar para a gente agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento tão incrível que nós passamos aqui, esses minutos maravilhosos aqui na Tua casa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa galera que está nos assistindo aí, Senhor, a cada um que está nas suas casas, que tem passado, Senhor, por momentos de guerras, de batalhas, Senhor, e que em muitos momentos, Senhor Jesus, não conseguem vencer, ó Pai. Estão sendo alvejadas, estão sofrendo, Pai, estão perdendo os movimentos das pernas, estão perdendo a visão, estão perdendo, Senhor Jesus, até mesmo a sua própria força de vontade para continuarem batalhando. Senhor, em nome de Jesus, assim como o apóstolo Paulo nos disse que essa guerra física não é para nós, mas sim a guerra espiritual, que é o que a gente deve travar todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar todos os nossos medos, ó Pai, as nossas inseguranças. Senhor, que quando nós formos até o nosso inimigo, Deus, quando nós formos, Senhor Jesus, lutar contra os nossos inimigos, ó Pai, o inimigo das nossas almas, que a gente possa estar preparado, Pai, porque nós podemos dar ouvidos ao Teu Espírito e nós conseguimos, Senhor, atingir o objetivo, Senhor, de estarmos lutando verdadeiramente, Pai amado, para povoar os céus. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas essa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, valeu demais. Que Deus abençoe sua vida e é nóis. É nóis. É nóis. Não esquece de seguir a gente no Instagram, a gente sempre posta coisa por lá. Beleza? É isso aí. E curte aí o nosso vídeo no nosso canal, tá? Valeu, galerinha. Tripão. Parecendo youtuber já. Curte, compartilha. Compartilha. Valeu, gente. Deus abençoe sua vida.